Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Então a sua mediunidade foi aflorando, você foi sentindo uma vontade de escrever algo e percebeu então que estava psicografando, que aquelas ideias não eram suas, que aqueles pensamentos não eram seus e aquela vontade irresistível de colocar tudo aquilo no papel. E então você começa a perceber que há uma história, que é o relato da vida de alguém. E você não sabe muito bem se aquele conteúdo é instrutivo ou não, se vai ser útil a alguém ou não. E vem a dúvida: devo publicar essa mensagem psicografada? O nosso estudo de hoje está na Revista Espírita de novembro de 1859 e tem como título a seguinte pergunta: deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Essa pergunta foi enviada a Allan Kardec por um dos correspondentes da Revista Espírita e ele responde a essa questão com uma outra: deve-se publicar tudo quanto dizem os homens? A doutrina espírita nos ensina que todos nós somos espíritos, em nosso caso, espíritos encarnados ou reencarnados, mas aqueles que são espíritos desencarnados, os que costumeiramente chamamos de espíritos, nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Foi assim que os próprios espíritos se intitularam. Então, se nós pegarmos uma pequena amostra dos homens que vivem aqui na Terra, perceberemos que existem homens muito bons, muito sérios, interessados, capazes de escrever coisas maravilhosas, interessantíssimas, importantes, que acrescentam, que agregam valor sobre os mais variados temas. Mas também temos homens frívolos, zombeteiros, brincalhões, homens que só sabem falar um monte de abobrinha. Sendo assim, diante dessa amostra, no plano espiritual ou no mundo dos espíritos, nós também encontraremos seres incorpóreos de todos esses matizes, de todas essas cores, com todas essas possibilidades de escrita, de mensagem, de comunicação. E mais, Kardec nos lembra que como o planeta Terra, em termos evolutivos, não está entre os mais evoluídos, mas também não está em último lugar, somos um planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração, mas ainda de provas e expiações, dentre tantos outros planetas de provas e expiações que existem. Então, logicamente, no mundo dos espíritos, existem seres mais evoluídos do que o ser mais evoluído que habita a Terra e seres menos evoluídos do que o ser menos evoluído que habita a Terra. Desde que esses seres têm um meio patente de comunicar-se com os homens, de exprimir os pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Então, a qualidade desse conteúdo, dessa mensagem espírita ou espiritual, simplesmente por ter vindo de espíritos desencarnados, a qualidade disso está relacionada à qualidade moral, à qualidade intelectual dos espíritos que enviaram essa mensagem, sendo também influenciada pelo filtro, que é o médium. Mas, em primeira instância, quem está ditando a mensagem está ali imprimindo as suas características.
mas ou menos evoluídas. E isso nos faz lembrar uma mensagem, um capítulo interessantíssimo do livro Devassando o Invisível, da nossa amada, admirada Ivone do Amaral Pereira. Nesse livro ela conta uma história pessoal, dentre várias que ela relata lá, que ela intitula O Beletrista. E ela fala exatamente de uma situação como essa, de um espírito que se aproxima, que tem interesse em contar para ela uma história, para que essa história fosse publicada. E a Ivone se viu exatamente nessa situação. Será que é uma história, uma mensagem que tem uma utilidade ou que não tem? Qual a finalidade de compartilhar isso com outras pessoas? O que eu vou suscitar nas pessoas que vão ler essa mensagem, que vão ter contato com essa história, com esse drama? Então, eu, enquanto encarnada, não precisa nem ser desencarnada, se eu resolvo contar uma história, criar uma história ou contar algo que eu vi, a gente precisa se fazer essas perguntas. Há um ensinamento, há um objetivo. Para que eu vou compartilhar aquilo? Se no plano dos encarnados a gente precisa se perguntar sobre isso, ou deveria se perguntar sobre isso, é apenas um fim de entretenimento, é algo para a pessoa ler e se sentir mais tranquila, ou é para aprender algo com aquilo? Qual que é a finalidade disso? Se é uma mensagem que veio do além-túmulo, que veio através de um espírito desencarnado, a gente com certeza precisa se fazer várias perguntas sobre o caráter da mensagem, sobre os objetivos daquilo, sobre o que vai suscitar no público que tiver contato com aquela mensagem. E então Kardec vai falar que vão existir mensagens com conteúdo muitas vezes devasso e que tem pessoas, médiuns até que se vangloriam de receber aquele conteúdo sem nenhum pudor, sem nenhum cuidado, e fala de outras mensagens que não são escancaradas, que você não consegue de cara perceber que é uma mensagem negativa ou que é uma mensagem que não deveria ser publicada. Ele fala de conteúdos que são frívolos, que são pueris e que num primeiro olhar talvez nem todos percebam que não há uma utilidade, que não há um objetivo. E aí nessa parte Kardec fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala assim: haverá um problema em publicar essas mensagens mais bobinhas, mais pueris, mais simplórias ou algumas frívolas? E ele fala assim: olha, nenhum problema em publicar. O problema é dar como sérias essas mensagens. Se são publicadas a fim de estudar as categorias dos espíritos e as categorias dessas publicações, e de inclusive conseguir diferenciar o estilo de um espírito do estilo de outro espírito, para fins de estudo, de pesquisa, tudo bem. Agora, pegar essa mensagem que você meio que espreme e não sai nada e achar que teve um super ensinamento e que foi algo profundo, aí é que a gente precisa ter atenção. Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. E por fim, mais uma vez, a humildade, a coerência, o bom senso de Allan Kardec. Olha o que ele diz: como todo mundo, temos o direito de externar a nossa maneira de pensar sobre a ciência que constitui o objeto de nossos estudos e de tratá-la à nossa maneira, sem pretender impor nossas ideias a quem quer que seja, nem apresentá-las como leis. Vale ainda lembrar, quando a gente estuda a história de alguns médiuns que consideramos referências, que respeitamos, que é muito comum que durante o desenvolvimento da mediunidade de psicografia, várias e várias mensagens sejam psicografadas e depois sejam descartadas. E os próprios benfeitores, os próprios orientadores desses médiuns falaram e falam para eles que ali eram apenas rascunhos, que eram apenas exercícios
para desenvolver aquela sintonia, para desenvolver a mediunidade, para trabalhar inclusive a interferência, a menor interferência do médium na mensagem. Então, se você está estudando a mediunidade, é médium psicógrafo, lembra disso também. Lembra que uma parte desse esforço é exercício, é desenvolvimento da mediunidade. A gente pode às vezes ficar super entusiasmado. Nossa, psicografei uma mensagem, a autoria foi tal espírito super conhecido. Mas, independente do espírito que assina, analisa com calma a mensagem, vê se não é necessário ainda um tempo, um amadurecimento, um maior estudo da sua própria faculdade, estuda o livro dos médiuns e depois, quem sabe um dia, com muita calma, chega o momento de publicar ou de compartilhar com outras pessoas. Tá certo? Boa semana a todos, bons estudos. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e continue conosco estudando a Revista Espírita de Allan Kardec. Tchauzinho!